Olá, tudo bem? Obrigado por mais uma live aqui no canal Via Jurídica. Obrigado a você que está acompanhando, está nos assistindo. Hoje nós temos uma querida convidada que é a professora Marluane. Ela é advogada, é mestranda em Direito e também professora no segmento empresarial e vai colocar aqui à disposição um tema delicado para a gente contar para vocês assim a performance e as suas qualificações sobre essa temática. É justamente o compliance empresarial e o holding familiar. Nós vamos entender o que é isso, ela vai explicar suas nuances e vai passar o que ela já pesquisa, o que ela se aprofunda sobre a temática, que é empolgante para você que quer fazer um planejamento sucessório, para você que está nos assistindo, que é empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, que quer se aprofundar ou quer ter uma noção inicial para que você possa pensar sobre isso. Estamos aqui com a professora Marluane. Então, gente, obrigado por estar acompanhando o canal, a ver nossos conteúdos. Nossa ideia é colaborar, estamos aqui para isso. Mas sem delongas, com vocês, a professora Marluane. Obrigado, viu, Marluane, por ter vindo, beleza? É isso aí. Obrigada, professor, pelo convite. Desde já saúdo a todos. E vamos falar um pouquinho desse tema, que, como o senhor mesmo falou, é palpitante para os empresários, para aqueles que desejam constituir, uniformizar o seu planejamento Sim. sucessório através da holding familiar, né? E a possibilidade da aplicação do compliance quando da constituição da holding familiar, né? É importante a gente ter em mente que o compliance, na verdade, ele é um instrumento preventivo de gestão, e a holding familiar, ela também vai ser um instrumento preventivo de gestão, né? E conceituando a holding, até trazida pelo nosso querido professor Pedro Durão em uma das suas bibliografias, também juntamente com a lei de sociedade anônimas, é importante que a gente tenha em mente que a holding, ela é justamente criada para deter patrimônio, né? Ela é criada para deter participação societária em outras sociedades. Esse é o seu objetivo do capital social, seu objetivo social seria esse, né? E a holding familiar, ela é justamente criada para preservar, né, a empresa, preservar a longevidade dessa empresa. E quando a gente fala em holding familiar, é importante a gente ter em mente o direito sucessório e o direito de herança. Lembrar que o direito de herança ele é um direito fundamental previsto constitucionalmente, né, e que ele deve ser resguardado. Falando do direito de herança, a gente lembra logo do que? Princípio da Sazini. Com a morte está declarada aberta a sucessão e é transmitido o patrimônio hereditário daquela determinada pessoa aos seus herdeiros legítimos ou testamentários. Então, dentro de todo esse contexto de que o compliance ele é um instrumento preventivo de gestão, de que a holding familiar ela é criada também com essa finalidade, né? E que com a morte está declarada aberta a sucessão, um dos mecanismos que os empresários podem utilizar como aspecto prático para resguardar o seu patrimônio seria justamente a criação da holding familiar. E isso se daria através de um planejamento sucessório. Então, o planejamento sucessório ele seria justamente esse conjunto de atos e de negócios jurídicos que vai buscar organizar a divisão desse patrimônio, né, dessa determinada pessoa, desse determinado empresário, além também de evitar conflito entre os herdeiros, né? E dentro de um contexto histórico que nós estamos acostumados a ver nas empresas familiares do Brasil, nós temos muito a figura do patriarca, né, como gestor. E muitas vezes a figura desse patriarca, ele é centralizador, então ele não prepara os seus sucessores. E isso a gente chama de mau uso do planejamento sucessório, é uma sucessão não planejada, né? Por quê? Porque se você não prepara os seus sucessores, isso vai impactar Verdade. diretamente na manutenção daquela atividade empresarial, né? Então, o empresário, e de forma prática, ele pode tanto se utilizar do testamento, né, como ele pode se utilizar da holding familiar aí para que a sua real vontade seja atendida, digamos assim. Mas como estamos falando de holding familiar,
eu trago aqui, destaco novamente, que ela é um tipo de sociedade que traz como excelente ferramenta no auxílio desse planejamento sucessório. Por quê? Porque ela é criada justamente para permitir o controle de outras sociedades, bens e direitos daquela determinada família. Então, esse vai ser, digamos assim, o que integraliza o capital social da holding social, da holding familiar, desculpa, é justamente isso. Não só o controle de outras sociedades, mas também bens e direitos daquela unidade familiar. Mas aí o professor pode perguntar para mim, Marlone, mas quem é que vai fiscalizar o detentor desse patrimônio aí quando ele decidir criar uma holding familiar? E é aí onde surge, né, a pesquisa, a ideia de se pesquisar a possibilidade da aplicação do programa de compliance quando o gestor, quando o empresário, ele decide criar uma holding familiar. Por quê? Porque a adoção do programa de compliance, ele vai justamente ser compatível com a holding no momento que elas têm a mesma finalidade, né? Que é justamente ser mecanismos preventivos de gestão. Então, no aspecto prático, ele vai garantir aí o intento original que o empresário busca, que é justamente a sucessão familiar e a longevidade da sua empresa. Então, essas boas práticas de uniformização, né, e atuação empresária, elas vão ser importantes para que não haja confusão, certo? Quanto aos bens, quanto aos valores, e para garantir a preservação desse patrimônio. E a implementação dessas medidas, através dos programas de compliance, elas se mostram importantes nesse sentido. Mas uma característica importante, professor, que eu trago aqui, é que quando se fala de empresa familiar, a gente tem que ter em mente que existe uma identidade familiar, né? O seio familiar, cada um tem a sua identidade. Então, a gente não pode simplesmente pegar um compliance e colocar e adotá-lo. Não, é necessário que haja um estudo prévio, né? É necessário que haja um estudo específico, é necessário que se leve em consideração aquela unidade familiar, né, para a formação dos seus sucessores. Então, na verdade, a formação dos sucessores, eu assim entendo, é justamente um dos objetivos da aplicação dessas medidas de boas práticas, né? Por quê? Porque vai preservar o patrimônio e vai garantir a gestão daquela unidade familiar. Então, a adoção do programa de compliance, quando da criação de uma holding familiar, ela também vai impedir o mau uso do planejamento sucessório. Por quê? Porque quando a gente concatena as ideias de que o compliance ele é criado como um mecanismo de prevenção a fraudes, como um mecanismo de prevenção à corrupção, como um mecanismo de prevenção de desvio de conduta ética, e o empresário ele decide criar uma holding e ele se usa de práticas ilícitas, o programa de compliance, ele, na verdade, se encontra com a finalidade da holding familiar, que é a preservação do patrimônio. Então, vai justamente rechaçar essas condutas ilícitas de desvio de poder, né, até mesmo de manipulação, e o mais importante dentro de uma holding familiar, professor, que é garantir o direito sucessório daqueles herdeiros legítimos ou testamentários. Então, para finalizar aqui as minhas colocações, eu trago que a criação do programa de compliance dentro de uma holding familiar, ele deve ser realizado de forma inteligente, de forma pessoal, né, como a gente mesmo falou, para que você consiga analisar aquela unidade familiar, porque cada unidade familiar tem a sua característica, né, e ela seja direcionada para preservar essa identidade familiar, né? E, além disso, também que seja possível dimensionar com clareza a atuação da holding, né? Para que ela foi criada? Dimensionar a atuação do gestor na criação dessa holding com o uso correto do planejamento sucessório, óbvio, para que ela atenda a sua finalidade precípua, que é aqui a doutrina, a legislação e nós pesquisadores vemos, que é justamente a preservação e o garantimento da longevidade do patrimônio em relação aos seus herdeiros. Tranquilo, tranquilo. Marlone, muito obrigado, viu, pela sua exposição, bem concisa, bem objetiva e com claros conhecimentos para que a gente se aprofunde ou tenha curiosidade de se aprofundar. Mas vamos lá.
Ô Marluane, veja só, e o empresário e a empresária que está nos assistindo, é complicado fazer esse compliance empresarial, é complicado buscar esse hold familiar, porque ele está nos assistindo aqui, ela está nos assistindo e vê essa expressão holding familiar, né? Na prática, como é que ela pode absorver esse conhecimento, ou que profissional ela deve procurar, que profissional o empresário ou o empreendedor deve procurar para fazer realmente um compliance bem estruturado na sua empresa, ou mesmo o holding familiar. O que é que você pode dizer para aquele que está nos assistindo? Beleza. Então, professor, sobre esse ponto, né, como eu falei, as empresas familiares, elas possuem uma identidade particular. Então, é importante que o gestor, ele tenha em mente que ele deve separar o negócio do patrimônio, primeiramente, né? Procurar um advogado para que ele possa tirar suas dúvidas de como constituir essa holding familiar, porque no momento que ele decide constituir, ele tem que fazer um planejamento sucessório para isso, né? Uhum. Então, ele vai envolver aí todos os herdeiros. Vamos levar em consideração, por exemplo, professor, até o seu regime de bens que você escolheu no seu casamento. Aqueles filhos que, porventura, vierem a se casar, isso também vai impactar diretamente na escolha do regime de bens dos seus herdeiros na empresa, né? Outro ponto importante que eu trago é, por exemplo, que se tratar de um empreendedor individual, como ele tem que separar o negócio do patrimônio, se ele Sim. decidir por criar uma holding, ele vai deixar de ser empreendedor individual e vai ter que aí criar uma empresa limitada, porque agora ele vai começar a gerir o patrimônio e não apenas o negócio, né? Uhum. Então, é importante que, desde já, o empresário, no aspecto prático, ele procure um profissional especializado na área para que ele possa tirar todas as suas dúvidas e que, acima de tudo, né, ele possa ter uma sucessão bem planejada, né, para uma preservação patrimonial, para que essa empresa ela não se desfaça logo após a sua morte, né, e levar em consideração também que é preciso qualificar os sucessores, né? Sim, Não só claro. passar a empresa, mas qualificar os sucessores. E aí a gente vem para a parte dos aspectos de direitos humanos, de a empresa exercer uma função social, a dignidade dos sucessores, além da exigência ética, né? Na gestão participativa dessa empresa junto aos seus sucessores. Isso aí, isso aí. Obrigado, viu, Marlane, por sua resposta. Obrigado a você que está nos assistindo. Se você não se inscreveu no canal Via Jurídica, se inscreva. Coloque aqui nos comentários se você tem uma dica, se você tem uma curiosidade, uma sugestão de tema. Estamos aqui para colaborar. Mas, Marlane, Fernando Cruz entrou agora aqui na live e está perguntando, ele tem uma pequena empresa. Ele pode fazer o compliance empresarial? É melhor ele fazer um testamento no cartório ou um hold familiar? Então, é possível esses instrumentos que você tocou aqui? Me parece que é isso que ele está perguntando. É possível esses instrumentos que você colocou aqui para a pequena empresa também? O que é que você acha? Isso, professor. Foi como eu havia falado, né, na outra pergunta. É possível, sim, né, para as pequenas empresas, a adoção, né, da holding familiar. Inclusive, a sociedade limitada unipessoal, ela pode, sim, ser titular, né, na participação de outras sociedades, seja através de cotas, seja através das ações, mas o MEI, né, o empreendedor individual, ele tem que levar em consideração isso, que ele deve separar negócio de patrimônio. Sim. E quando ele quer juntar os dois, de fato, ele deixa de ser um empresário individual e vai se tornar aí uma empresa limitada com a constituição dessa holding e a aplicação do programa de compliance para justamente evitar o mau uso do planejamento sucessório e garantir o direito de herança aos seus sucessores. É o que eu digo no canal, conhecer para vencer, né? Então, se o empresário quer realmente estar sempre à frente do tempo, está buscando uma segurança para a sua empresa, dentro do risco que já existe a atividade econômica, ele tem que procurar profissionais, seja um contador experiente, seja um advogado ligado à área empresarial, um advogado também que possa trazer essas nuances novas, ou seja, quando ele tiver em dúvida de algo a fazer, de algo a decidir, ele tem que procurar um profissional habilitado para que possa prestar uma consulta adequada, né? No direito, nós chamamos da advocacia preventiva,
para evitar riscos, danos, né? E pode ser também um advogado corporativo que possa orientá-lo e conduzi-lo nesse segmento. Mas estamos chegando ao final, viu, Marluane? Estamos chegando ao final, você que está nos assistindo. Foi uma honra muito grande estar com você aqui, uma querida amiga, uma querida colega, uma excelente pesquisadora sobre o tema, e eu fico feliz, assim, pelo conteúdo que você tem passado, por tudo que você tem trazido à academia e aos colegas que são empresários, aos amigos que assistem o canal. Para mim é uma satisfação muito grande. Então, já inicio minha despedida, agradecendo a você que está nos assistindo e agradecer a você também, Marluane. Então, com você a palavra final, beleza? Obrigada, professor, pelo convite. Só fazer uma observação, que quando o empresário ele decide escolher pelo testamento, né, em alguns casos vai ter que ser necessariamente feito processo de inventário, e a holding familiar, ela busca justamente a redução dessa carga tributária, que lá no processo de inventário previsto no CPC você não vai encontrar. Então, como o professor bem explanou, procurar, né, uma consultoria, uma advocacia preventiva, né, um contador, especialistas na área, para que você, empresário, possa aí manter a longevidade da sua empresa. Desde já, professor, agradeço demais as palavras, agradeço o convite. Sempre um prazer estar aqui e estou à disposição sempre. Espero ter ajudado e contribuído. Com certeza. Ajudou muito. Gente, muito obrigado. Obrigado, viu, Marluane? Um abraço forte. Tchauzinho. Beleza. Tchau, Obrigado. professor. Obrigada. Valeu.